Eu lembro da minha irmã jogando a salada debaixo da mesa. E aí, eu, 9, 10 anos, já acho que tinha um pensamento abstrato bem desenvolvido. Eu pensava, eu consigo resistir a esse gosto ruim. E aí você começa a desensibilizar para os sabores, né? E aí começa essa curiosidade de sabores. E olha só que interessante essa memória do lanche, porque ela liga uma memória afetiva com comida e uma memória afetiva com esporte. Eu e o meu irmão, a gente fazia karatê com meu pai. Fez isso muitos anos, muitos anos. Então, eu e meu irmão pegavam um ônibus, encontrava com meu pai no centro, e a gente era pequeno, e de lá a gente caminhando até o karatê, que era na Cidade Baixa, ali em Porto Alegre. Cara, fiz isso, sei lá, dos 6 aos 12 anos, não lembro. Mas acho que tinha um dia especial, que era um dia por semana, a gente ia comer um cachorro quente, que a gente adorava, que era o cachorro quente do Gordo. Então a gente saía e ia sempre comer esse cachorro quente. E aí nesse dia do cachorro quente, a minha mãe vinha com a minha irmã, pegava a gente no karatê, via de carro, e aí ia todo mundo comer esse cachorro quente lá, que era o cachorro do Gordo. E aqueles cachorro quente, aquele sanduíche gaúcho, cara, enfiou tudo que você imagina que tá milho, lá dentro. Ervilha, ovo. Ervilha, ovo, salsicha, batata palha, Coração de galinha, filé mignon. Você tinha as opções assim, né, cara? Mas tinha de tudo, né? E é interessante isso, a gente amava, era um evento, imagina, para criança de 8 anos. E aí tem essa outra coisa, assim, também, né? Que teve uma época que era mais importante para nós, depois ficou um pouquinho mais raro, que era sair para comer, né? Todas as famílias fazem isso, né? Sair para um restaurante era um evento. Eu acho que meus pais não tinham muito tempo para sair, tinham que levar os filhos, daí saíam com os filhos todos, só que chegou uma idade ali que a gente devia ter 7, 8, era uma escadinha, né? Nossa. Que a gente ficava o terror no restaurante. Daí minha mãe desistiu disso. Melhor pedir em casa, se for o caso. Não tinha delivery aí. É verdade. Então a gente ia nos restaurantes que tinha ali na zona sul de Porto Alegre, que era o Bolonha, umas outras ali que eu não lembro, que eram funcionários lá na época. Mas isso era uma memória interessante. Daí depois eu acho que, depois de uma certa idade, ela parou de sair, porque ela não tinha conseguia mais controlar a galera. Sim. E daí a gente, como era um evento, a gente divertia, a gente não parava quieto, não parava sentado, levantava, ia pra lá, ia pra cá. Comer era em segundo plano, era um passeio, o rolê era aventura. É muito interessante isso, né, Fábio? Porque a gente percebe que tem coisas que ficam marcadas pra sempre. Sim. Eu também tenho algumas memórias, assim, de pratos e de comidas até hoje. E daí, se a gente for parar pra pensar, você não vai lembrar qual era a cor da tua camisa, que roupa que você tava e que dia que foi aquilo, mas você lembra do gosto, do cheiro, do momento. Com certeza. Essa coisa da estimulação sensorial. E aí você entrou num ponto que é interessante, assim, falando um pouquinho também da minha história alimentar, né? Eu não sei quando, mas eu lembro que foi muito cedo na vida, e foi mais ou menos quando eu me dei conta dessa coisa da salada, assim, sabe? De comer salada, se habituar com o gosto, né? De aprender a se habituar. Foi uma coisa que aconteceu muito precoce na minha vida e muito espontânea. Eu lembro da minha irmã jogando a salada debaixo da mesa para não ter que comer, né? Eu disse, já que tem que comer isso aqui, eu vou comer de uma vez. Sim. E aí, eu, talvez não tão novo, 9, 10 anos, já acho que tinha um pensamento abstrato bem desenvolvido, mas enfim, eu pensava, eu consigo resistir a esse gosto ruim. E aí você começa a desensibilizar para os sabores, né? E aí começa essa curiosidade de sabores, porque isso é uma coisa interessante. Óbvio que a gente tem essas preferências alimentares que são muito comuns na infância, ainda mais hoje em dia, com alimentos altamente palatáveis, e é muito importante a gente também destacar que algumas crianças, por condições de neurodivergências, vão também ter questões de sensibilidade em relação ao palatar, que pode fazer com que elas tenham uma restrição alimentar, né? O que seria uma neurodivergência? Uma neurodivergência seriam desenvolvimentos neurológicos que não são típicos, que fazem com que essas pessoas tenham experiências, digamos assim, um tanto quanto diferenciadas com a estimulação que para nós seriam mais toleráveis, para elas nem sempre. Então, para algumas pessoas neurodivergentes, o aspecto, o cheiro, a densidade da comida podem ser... Impactar ou ser mais difícil de ser aceito. Isso, exatamente. Que interessante, né? Porque eu já atendi alguns pacientes, sabe, Fábio? Que, por exemplo, numa banana tem um gosto de enxofre. Vários alimentos que são bem comuns, a aceitabilidade é comum, mas não tem uma boa experiência com aquele alimento e com texturas. Texturas, muita reclamação de texturas. É interessante isso, né? É interessante, eu acho. Se a gente pensar, gosto ele vem da língua, mas sabor é a combinação da informação olfativa com a informação gustativa, né? A gente tem que pensar que elas dependem de uma série de receptores químicos onde essas substâncias odorantes e gustativas vão se ligar
para poder produzir essa sensação, né? E se a gente pensar que isso, em parte, depende de uma composição proteica específica, que é determinada pela nossa genética, e também do desenvolvimento das regiões que vão interpretar essas informações, não é difícil a gente imaginar que as pessoas podem ter experiências gustativas muito diversas, né? Quer dizer, a gente observa isso, você mesmo deve observar bastante isso, né? Cada pessoa tem uma experiência de escolha dos alimentos que a gente acredita que esteja, de certa forma, alinhada à experiência gustativa, né? Mas como todo processo de aprendizagem, existe esses componentes que são muito comuns à aprendizagem sensorial, que é a potencialização e a habituação. Ou seja, você exposto a determinados sabores ou a determinados estímulos, você para de responder tão alto e, às vezes, exposto algumas vezes, você começa a ter mais sensibilidade àqueles estímulos, né? Isso é muito comum na aprendizagem sensorial. Então, quando é rara a exposição, você fica mais sensível. Quando é frequente a exposição, você vai se adaptando com mais facilidade. Mais ou menos isso. Você vai diminuindo a atividade. Resistência, vai diminuindo a intensidade daquele estímulo pela habituação e vai aumentando a intensidade daquele estímulo pela potencialização. Né? Interessante. Então é interessante isso. Tem esse ponto, assim, né? O quanto o ser humano está disposto a se expor a determinado alimento que ele não tolera. Não tolera, para exatamente. começar a aceitar, né? Isso, essa é a grande dificuldade, né? As primeiras exposições sempre vão ser E é mais por isso que resistentes. o bebê, ele coloca um alimento na boca, ele faz uma cara assim, meu Deus, o que é isso? E às vezes é uma coisa super agradável, só que para ele é uma experiência Tem umas cenas, muito acho que profunda. deve ser difícil de encontrar na internet, mas é que a criança pega, come, bota na boca, e daí vai lá e pega de novo, porque ali ela tá experimentando, ela não tá colocando um juízo de valor sobre o alimento. Pega um bebê de 6 meses, ele come muito melhor que uma criança. Um bebê de 6 meses está tendo introdução alimentar, né? de Pega 6 um bebê, meses, pega um bebê ali de 8, 10 meses, ele tá comendo em termos de diversidade muito melhor que uma criança de 3, 4 anos. Porque ele já criou os seus preconceitos, né, de 3, 4 anos. Porque ali ele já começou a selecionar, ele já começa a querer repetir alguns sabores. Que não, aqui ele tá desenvolvendo a sensorialidade dele, né? Essa multiplicidade, essa diversidade de experiências, elas fazem com que ele esteja, de certa forma, mais aberto. Até porque a criança experimenta tudo com a boca, ela experimenta o mundo com a boca. A boca é um órgão de conhecimento para a criança, né? Ela, durante muito tempo, vai levar tudo na boca e as diferenças de sabores e de texturas, elas, de certa forma, vão criando a base para as próximas experiências. A criança entra na praia, tá com a boca cheia de areia, a gente não consegue ficar com um grão de areia na boca que incomoda. Ela tá... Exato. Enche a boca. Se fosse uma criança que já ia estar aqui lambendo o microfone, botando a boca na mesa e tal, né? Usa o paladar como dos sentidos muito investigativos, assim. Exatamente, tipo, né? Tudo, né? Isso. Mas daí, depois de um tempo, ela começa essa coisa de agregar um valor a determinados alimentos e querer repetir eles. Sim. Certo? Então, esses alimentos começam a ser mais reforçadores. E aí, adicionalmente, essa questão do sabor, também tem a questão da cultura, né? Porque a gente começa a premiar as crianças com aqueles sabores que são saborosos para nós também, né? Então, bala, chocolate, todinho, os doces em geral, né? Mas não exclusivamente, salgadinhos também são muito comuns, né? Eles acabam entrando não só com o valor sensorial do sabor, mas eles acabam ganhando valor de reforço. Eles acabam, de certa forma, sendo vistos como premiações, como momentos especiais. Então, isso acaba efetivamente fazendo com que ao longo da infância, esses eventos, ou comer esses eventos, sejam vistos como uma coisa especial.